Meus amigos queridos, vamos comentar a respeito do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, conforme enfoque espírita. É esse evangelho que surgiu em 1864, nos dá a medicina, coordenada por Kardec, para que possamos fazer profundas reflexões em nossas vidas para um futuro que nos espera. Pois bem, hoje é o capítulo Não coloqueis a candeia sob o alqueire. Está em Mateus capítulo 5, versículo 15, né? Não se acende uma candeia para colocá-la sob o alqueire, mas se coloca, sim, sobre um candeeiro, a fim de que clareie todos aqueles que estão em casa. Também tem Lucas, capítulo 8, versículo 16, 17, que assim está registrado. Olha, não há ninguém que depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso, ou coloque debaixo de uma cama, mas põe sobre o candeeiro, a fim de que daqueles que todos entrem vejam a luz. E ainda ele completa, olha, não há nada de secreto nesse mundo que não deva ser descoberto. Nada oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. Então, essas declarações vindas de Jesus, um espírito tão evoluído, enviado por Deus para nos dar a luz do quem somos, do que nós estamos fazendo aqui, de onde viemos para onde vamos. São afirmações sérias, profundas, a ser estudada, comentada, vindo de um espírito de mais alta categoria. Entendemos que Jesus foi o ser mais perfeito que por aqui já passou, nesse plano Terra. E também ele é o responsável pela parte transcendental, ou a vida espiritual que nos cerca, conforme os nossos mentores nos informam. Nos informa esse fato para que possamos sustentar a nossa fé, como ele deixou patente. Olha, ninguém vai ao Pai senão por mim. É como que dizer, ninguém chega à perfeição senão por mim. E cuja finalidade de Jesus foi espalhar conhecimentos através das suas recomendações, a benefício de todos. E a presença do Mestre, ao deixar para a humanidade tantas informações, nunca poderá ser escondida de ninguém. Entretanto, verdades têm momentos a ser divulgadas, porque a verdade nua e crua tem que ser gradualmente percebida por aqueles que se propõem ir ao encontro das suas verdades. E o nosso Criador Deus achou que era momento de vir o Messias ao encontro da humanidade terrestre. Informações da vida espiritual para as pessoas que estavam despertando para uma realidade individual ou coletiva. Mas há seres ainda tanto encarnados como desencarnados que não podem, em certos momentos, saber de toda a verdade, nua e crua. E no livro dos Espíritos, a questão 115,
Kardec fez a seguinte pergunta aos espíritos da verdade, ou aqueles espíritos mais evoluídos: os espíritos são criados bons ou maus? Simples ou ignorantes? Resposta: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Portanto, digo eu, incompletos. E Kardec assim comenta: a resposta explica que Deus deu a cada espírito uma missão de fazê-los chegar à perfeição, chegar à felicidade, por meio do conhecimento, por meio da verdade. Isso quer dizer que Ele nos deu o livre-arbítrio dessa longa caminhada, a busca pela vontade própria e as experiências através das suas escolhas. Porque a vida na matéria é finita, mas a vida espiritual não. É imortal. E todos nós, na presente vida, temos o dever como missão em transmitir a luz da verdade, ou das verdades que envolve cada um de nós. Em Mateus capítulo 5, versículo 13, Jesus fala aos seus discípulos a missão de que eles deveriam fazer ou seguir. Ele fez uma comparação com o sal, dizendo: vós sois o sal da terra. Mas traduzindo em minhas palavras, simboliza assim, dar gosto, né? Dar gosto e não deixar estragar, dar resistência ao mal, pois se assim não fosse, perderia muitas coisas, principalmente os alimentos. E ele completa: vós sois a luz do mundo, querendo dizer que deles, após a sua partida, deveria ser espalhados seus ensinamentos. Como temos a ciência, Jesus tinha 12 discípulos. Porque nesse mundo ninguém faz nada sozinho, nem Jesus faria, né? Cuja qualificação entre eles, os discípulos, eram diferenciadas. No fundo, o mestre sabia da potencialidade de cada um, bem como o porquê de estar junto a eles. E a presença de Jesus naquele tempo, no meio social, era muito contagiante. Era um ser que irradiava luz, verdade. Sempre dele todos queriam uma graça pelos seus feitos. Até os seus discípulos tinham muitas dúvidas e o questionavam, o mestre, a ponto de se aproximar, dizendo: mestre, por que falais por parábolas? Quer dizer, historinhas, né? Mas primeiro vamos voltar a um capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, do item 5, de uma passagem importantíssima que nos deixa tanto convencidos da imortalidade da vida após essa. A luz que nos espera a busca do infinito, porque faz parte de não colocar a verdade sob o alqueire. Está em João, capítulo 3, de 1 a 12. Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, o mestre Nicodemos. E sua qualificação era um senador entre os judeus, o qual foi ao encontro de Jesus em uma noite no Vale do Hebrom.
Percebe-se então que Nicodemos era um grande admirador de Jesus. Quem que não admirava Jesus através dos seus feitos até então? Pois é. Talvez, entre outras conversas, assim ele questionou Jesus. Mestre, sabemos que viesse por parte de Deus para nos instruir como um doutor. Olha, ele reconhecia Jesus como um doutor. Porque ninguém poderia fazer os milagres. São feitos para nós espíritas. Que fazeis se Deus não estivesse com ele? Quer dizer, com os milagres ou com os feitos, né? Jesus respondeu: em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Bom, nesse nascer de novo, claro que é e nos informa que deve ser também a reforma íntima, né? Que a reforma íntima nos leva ao progresso espiritual. Então Nicodemos lhe disse: mas como pode um homem que já está velho nascer de novo? Como? Ele pode entrar no ventre da sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus lhe responde: olha, em verdade vos digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Olha, não se espante que eu digo que é preciso nascer de novo. Não espante. Veja, o Espírito sopra onde quer. E tu ouve a sua voz. Mas não sabeis aonde ele vem, e nem para onde ele vai. Isso ocorre com todo homem que é nascido do Espírito. Olha, precisamos fazer uma reflexão, né? Mas Nicodemos, admirado, responde: mestre, como isso pode se dar? Como pode acontecer? Mas Nicodemos, como vós, que sois mestre Israel, ignorais essas coisas? Olha, se você não acredita quando eu falo das coisas da terra, como irá acreditar quando eu falo das coisas dos céus? Resumindo, em outras palavras, o que é nascido carne é carne, o que é nascido espírito é espírito. Eis aí, entre aspas, que eu quero confirmar a reencarnação. Jesus faz uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O que é nascido carne é carne, o que é nascido o espírito vem para a carne. Claramente indica que o corpo procede do corpo e o espírito independe do corpo. Uma luz que pode nos dar uma emoção mais positiva da vida futura, sobre a vida, enquanto estivermos por aqui, principalmente em nossas aflições. Não pode haver mistérios absolutos. E a providência divina revela as verdades gradualmente, sempre à medida que a humanidade estiver madura para recebê-la. Já era tempo. Era tempo. Mas esse espaço de tempo que sabemos toda a verdade, poderemos compará-la que está sob o alqueire, ou que estava, para ser reservada no tempo certo, ou sob a cama, como descrito. O progresso não tem como compará-la no tempo. O físico evolui em suas características, bem como a mentalidade ali predisposta à busca da luz que o espírito ali reencarnado está.
Ao dizer não se acende uma luz para pôr debaixo do alqueire ou debaixo da cama, ele estava se referindo que suas verdades, vindo do céu, seria para ser revelada partindo dali para toda a humanidade. E o Sermão do Monte é o exemplo, é um foco de luz para toda a humanidade. Gandhi, ao conhecer o Sermão do Monte, assim o interpretou. Se todos os livros sagrados do mundo se perdessem e apenas o Sermão do Monte restasse, nada estaria perdido, nada. E isso ele disse sem abandonar a sua filosofia hinduísta. Os simpatizantes da ciência e da espiritualidade, não digo só espírita, ao estudá-lo revela tudo o que deveremos saber no presente e no futuro como luz de conhecimento de quem somos, o que viemos fazer por aqui. Devemos ter muita teoria, conhecimento a respeito, mas a sabedoria é viver a teoria. E a verdadeira luz que nos leva para o progresso espiritual. Nos ensinamentos de Jesus, tudo faz ligação entre uma situação e outra. No item 8 desse tema, capítulo 24, tem um esclarecimento de Jesus aos seus apóstolos ou discípulos, que merece ser considerada. Mateus capítulo 10, versículos 5, 7. Não vade aos gentios. Olha, não entrei na cidade dos samaritanos. Resumindo, gentios eram os pagãos, os ateus, a ser abordado. Eles tinham uma ideia fixa, que na realidade viviam no meio social da época, né? Os quais não acreditavam em nada. Já os samaritanos acreditavam em vários deuses. Eles viviam ao norte da cidade de Israel, um pouco distante. Mas ele disse assim: ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. E no lugar onde for, diga: olha, o reino do céu está próximo. O reino de Deus está próximo. Existe um porquê. Era mais fácil, mais de acordo com os entendimentos do mestre, porque o povo israelita já acreditava em um único Deus e tinha o conhecimento dos 10 mandamentos e as leis mosaicas. Já era um terreno mais apropriado para as sementes da boa nova frutificar, né, o Evangelho. Já os outros terrenos, os gentios e samaritanos, eram terras brutas, com entendimentos, cujas sementes, a boa nova, não era tempo de frutificar naquele momento. Já entre os judeus, que acreditavam em um único Deus, poderia frutificar. Ser aproveitado 30%, 60% ou 100%. E para alguns deles poderia ser a presença, eles achavam que Jesus poderia ser a presença do Messias prometido em Israel. Mas Jesus prova e dá a entender que sua missão não estava circunscrita só ao povo judeu, mas para toda a humanidade. Porém, cada qual, dentro dos seus costumes, dentro do seu tempo, dentro das suas fés. Se nós, como os observadores do Evangelho, não digo tão estudante, vamos relembrar que Saulo, Paulo, apóstolo,
após 30 anos da partida de Jesus, ao se converter como um acontecimento na estrada de Damasco, perseguindo os homens do caminho, os cristãos, tornou-se apóstolo, o apóstolo da gentilidade. No devido tempo, 30 anos depois, ele, com muita dificuldade, muitos acontecimentos, semeou a boa nova entre os gentios da época e os samaritanos. Em João capítulo 14, versículo 26, Jesus afirmou que enviaria um consolador prometido por parte do Pai, o Espírito da Verdade. Esse Espírito da Verdade viria o quê? Nos dar tradução das máximas de Jesus. E o Espiritismo veio hoje lançar luz sobre uma multidão de pontos obscuros das máximas de Jesus, nos consolando. Os Espíritos da Verdade, Consolador, trazem para toda a humanidade admiráveis instruções do mundo espiritual com muita prudência. Instruções e conhecimentos que há 2000 anos atrás o povo não estava em condições de assimilar totalmente. Hoje, a luz da Boa Nova não é mais o privilégio de ninguém ou de nenhuma nação. A partir do ano de 1857, Kardec coordenou a ciência da espiritualidade, os Espíritos da Verdade, o Livro dos Espíritos. Em 1864 surge então o Evangelho segundo o Espiritismo, o qual nos dá a possibilidade de conhecer profundamente as palavras de Jesus após o mosaísmo. Kardec veio dar aos gentios e samaritanos do meio espírita um arremate da vida espiritual, de como viver uma vida como encarnado nesse planeta de provas e expiações. Ficou mais fácil a aceitação da imortalidade da alma. O Espiritismo não parece. Modificou, entre outras filosofias, até outras filosofias, digo, na sua essência. Ao nosso ver, não escutamos mais falar em purgatório, inferno, para a vida eterna, voltar à vida ao mesmo corpo. O progresso espiritual, através de várias reencarnações, já está sendo observada pelos líderes religiosos, ou até pela ciência. Pois exemplos entre os encarnados não faltam exemplos. Grandes performances de pessoas que em tenra idade produzem efeitos sem nunca ter ido em uma faculdade. Sem ter ido. A existência de outros mundos, ao dizer que na casa do meu pai existem muitas moradas, já é uma grande explicação. A existência do poder mediúnico, a comunicação com o mundo espiritual, deu grandes explicações e a potencialidade na questão da fé, da esperança, do acolhimento, do amor ao próximo, a terapia do perdão, da paciência, da tolerância, da humildade, da honestidade. Quanta luz! Quanta luz nós podemos introjetar. Uma renovação que faz parte da nossa volta sempre a esse mundo de muito trabalho na busca da evolução espiritual. E quem espontaneamente entra num templo espírita não é por acaso. Ele está mais perto de saber o porquê da sua existência, das suas aflições, e de se conscientizar: sou um filho de Deus, sou um imortal.
Nesses últimos tempos estamos vivendo modificações tanto na ciência da medicina quanto na comunicação, fato que jamais poderíamos imaginar. Porque o progresso é infinito. E o saber só aprendemos convivendo com as dificuldades, que são todas passageiras, sempre no caminho da renovação. Isso se chama, não se coloca a candeia sob o alqueire. Nós estamos vivendo um momento da inteligência artificial. Olha aí, olha a que ponto nós chegamos de 2000 anos para cá, ou então de 30 anos para cá, completamente modificado. Porque toda a verdade, todo benefício em favor dos seres encarnados, a nossa sabedoria divina nos coloca à disposição para o nosso progresso espiritual. Eis aí esse 24º capítulo. Algumas considerações, porque tem outros conhecedores do Evangelho que poderão tomar outros rumos e colocar outras novidades. Essa minha não é a única. Mas eu peço uma coisa a todos, aqueles que assistirem essa pequena preleção ou pequena palestra no YouTube, compartilhem. É muito bom. Traz luz para as pessoas. Acende as pessoas que nós temos uma vida futura. Eu agradeço a todos que fizeram isso. A gratidão será profunda, porque o Espiritismo é a luz do mundo. É a luz que nos dá possibilidade de entender o que nós estamos fazendo por aqui. Nada termina por aqui. Minha gratidão, meu muito obrigado.